dia, boa tarde ou boa noite. Eu espero que vocês estejam super bem. E no vídeo de hoje nós vamos reagir a uma análise tática de Galo 2, Fluminense CCC 0. Eu amo análise tática, né? Ainda mais de canais independentes assim, né? E esse jogo foi um dos jogos mais mentirosos que teve na questão placar, né? Porque o Galo poderia facilmente ter feito um 5, 6, 7, né? Eu acho que desde que eu acompanho o Galo do Milito, né? Esse foi o melhor jogo de todos. E tem uma notícia boa também, né? O time do Galo tá tendo evolução e no momento crucial da temporada. Mas sem mais enrolações, simbora lá reagir. De Galo versus Fluminense. Perder um pênalti com 8 minutos numa decisão de Libertadores não é um negócio que costuma dar muito certo. Perder um gol sem goleiro com o cronômetro voando, muito menos. Mas quando todo o resto encaixa, o Gabriel Milito ele tinha um plano muito claro, jogar conforme a cartilha do seu estilo de jogo que ele tinha aberto um pouco de mão nos outros jogos de Copa. Tinha jogado mais defensivo, focando em segurar o resultado contra o São Paulo, contra o São Lourenço, no jogo de ida contra o Fluminense, mas agora ele precisava da vitória. E ele montou conforme manda a cartilha, o 3-2-5 dele bem ofensivo, estava estruturado. E na frente a gente vinha ali uma linha de 5 muito clara. De um lado, Scarpa aberto, do outro, Guilherme Arana. Por dentro, Paulinho e Bernard como meias interiores e na frente o Hulk como um 9 tentando segurar os dois zagueiros. E obviamente, além disso, muita intensidade para pressionar. E a gente viu essa pressão desde o primeiro segundo de jogo quando rolou a bola. O Galo subia e todo mundo marcava encaixado. A marcação era claramente individual. Cada jogador pegava um e não dava espaço para o Fluminense construir nada. O objetivo era ser protagonista do jogo porque estava atrás no placar. E o Galo fez um primeiro tempo, podemos dizer que impecável, 74% de bola e 1.6 gols esperados. Só não é tão impecável assim porque perdeu chances demais e isso poderia custar caro. Perde um pênalti com 8 minutos com o Hulk numa situação de 0.79 gols esperados. E olha que ele bateu bem, transformando uma situação de 0.86 gols esperados depois do chute. Finalização muito no cantinho, mas que o Fábio foi muito feliz. E ali a torcida atleticana começou a ficar nervosa, perdeu um gol tão claro com tão poucos minutos de jogo, mas era só o começo. Depois o Lianco vai receber e no momento de hesitação na marcação do Fluminense ele encontra um excelente... Que tapa do Lianco. O Lianco agora que tá pegando a forma física ideal, tá pegando o mesmo ritmo que os jogadores que já estavam aqui. Deu pra ver que ele tava com defasagem física. O Lianco vai ser titular, pelo amor de Deus, ele joga muito. Eu gosto muito do Lianco, ele parece que veio da Escandinávia, parece um viking, da série Vikings, né? Passe para infiltração do Scarpa. Finalização de média distância e mais uma vez levando perigo pro gol do Fábio. E ali o Milito parecia estar à vontade. O modelo de jogo que ele preparou lá no começo do ano e que tinha brilhado os olhos da torcida atleticana voltava para campo num time muito ofensivo, porque precisava ser. Usa os dois pontas bem espetados e geralmente constrói de um lado para trocar de corredor e encontrar o homem livre do lado oposto. E foi assim que o Arana quase marcou numa outra excelente oportunidade. O time ainda encontrou uma excelente finalização de média distância com Batalha. O meio argentino tenta encontrar um passe pro Paulinho na profundidade e essa bola volta. Finalização de média distância, bola na trave. Chute a puff. Mais uma chance. O gol tava chegando. E antes do primeiro tempo acabar, o Arana encontra uma outra oportunidade. Mais uma vez, constrói de um lado e vira para concluir do lado oposto. Dessa vez com o Lianco infiltrando, vai encontrar essa bola e o Arana com o gol praticamente aberto, chuta para essa bola desviar e escanteio pro Atlético. O time do Milito conseguia incendiar o jogo. O time colocava pressão, encaixava, cada jogador pegava um, não deixava o Fluminense respirar. E quando tinha a bola, tentava ser agressivo, usava os dois pontos, usava os meias por dentro e tentava construir das diversas maneiras. Mas o Mano Menezes também tinha um plano por trás disso tudo. Tendo o placar favorável no primeiro jogo em que ele mandava os pontas até subirem um pouco mais para pressionar, tanto o Kevin Serna de um lado quanto o John Arias do outro pressionavam para incomodar e cederam espaços assim no primeiro jogo muito mal aproveitados. Na frente no placar e jogando fora de casa, o natural era que ele não exigisse tudo isso. E a gente viu um Fluminense muito compactado em duas linhas de 4. Sem tantos encaixes, sem tantas perseguições. O foco era tirar o espaço, e por muitas vezes não se preocupou em ter a posse. Entregou a posse, mas tentou ter o jogo sob controle. Entregou ela numa situação que não seria tão confortável assim, na base da jogada. Os zagueiros tinham essa bola e por vezes a gente via até o Atlético circular demais, sem conseguir encontrar tantas chances por dentro assim. Esse era o plano do Mano, e além disso ele usava os dois pontas, tanto o Serna quanto o Arias mais baixos nesse jogo, principalmente para dobrar a marcação nos dois pontas. O Arana de um lado e o Scarpa de outro.
Isso porque ele sabia que o plano do Milito passava por usar esses dois jogadores. Mas é como dizem, né? Há males que vêm pro bem. Perto do final do primeiro tempo, o Bernard se machuca e o Milito coloca o Daverson. Boa parte da torcida esperava o Rubens, até de titular. Ainda bem que ele fez isso, né? Daí o Hulk foi lá pra ponta, o Scarpa vinha mais pro meio, às vezes caía pelo outro lado, pela esquerda, né? E o Hulk pela ponta eu gosto muito, eu não sei vocês, eu não sei se eu não prefiro o Hulk pela ponta do que de centroavante. Mas agora o Milito achou um esquema, um jeito do Galo jogar, um esquema, né? Quando o Bernard não estiver jogando, tiver que sair no segundo tempo, ou até mesmo pra começar, né? Gostei. Jogando como meia, numa posição que ele fez nas categorias de base. Mas a torcida precisou dar um voto de confiança, e nem foi por tanto tempo assim. É aquela coisa, não, o Milito não precisou de tanto tempo pra provar que ele precisava de um voto de confiança. E eu acho que você ficou até aqui no vídeo, eu também não precisei de tanto tempo pra chamar a sua atenção. Então me dá um voto de confiança também e se inscreve aqui no canal. Eu nunca critiquei o Milito, e nunca vi também nenhum torcedor do Galo aqui no meu canal criticar. Quem falar que a gente já criticou tá mentindo, né? Todo dia tá tendo conteúdo de alto nível. E pouco antes de acabar... Vou deixar o link do vídeo original, vamos lá se inscrever, deixar um like pra dar uma moral. Comenta, vim pelo Cortes do Johnny. Primeira vez que eu tô vendo esse canal, esse cara é monstro em análise aí. Brabo. Na primeira etapa a gente já via qual era o objetivo da troca. O Milito manteve a estrutura e fez uma mudança de peças. Basicamente, ao invés dele ter o Scarpa aberto de um lado e o Arana do outro, ele passou a usar o Hulk aberto na direita e levou o Scarpa aberto pra esquerda. Mas não é que o Scarpa tava mal pela direita, tava muito bem por ali. Mas levando em consideração que ele teria um homem-alvo, Deivinho, com um camisa 9, ele precisava potencializar esses cruzamentos. Então o Scarpa a pé natural poderia ajudar. Além disso, os dois meias interiores passaram a ser nomes diferentes. O Paulinho manteve por ali, mas o Arana, o lateral esquerdo que vinha sendo ponta, passa a jogar por dentro, lembrando até o que ele fez em alguns movimentos em 2020 com o Sampaoli. Aí eles davam uma revezada também. A ideia era clara, o Arana ele ia subir, não deu outra, não demorou tanto tempo, com 5 minutos do segundo tempo, exatamente isso aconteceu. Tempo, espaço e vai colocar a bola na área procurando o Daverson. Cruzamento perfeito e o Deivinho subiria para ganhar do Thiago Silva, um duelo improvável com 0.03 de gols esperados. E gol, 1 a 0 Atlético Mineiro e a partir... Como é que eles calculam isso, né? disso o jogo pega fogo. A pressão só aumentava e eu poderia falar dos heróis mais prováveis, dos jogadores de frente, que constroem situações, que marcam gols, mas eu preciso falar dos heróis de trás também, os defensores. E nem foi um jogo que o Galo sofreu tantas ameaças assim, a gente tá falando de um jogo de 3.37 gols esperados pro lado alvinegro contra 0.15 do lado tricolor. 25 finalizações contra 3. E os defensores aqui eu tenho que citar nominalmente: Lianco, Batalha, Júnior Alonso e Alan Franco. Esse quarteto de trás foi muito importante, não necessariamente para se salvar de situações lá atrás, mas para serem jogadores para correr para frente e garantir com que o time continuasse a atacar. Eu sempre gosto de dizer, atacar não é só concluir jogadas, é garantir que você conclua mais vezes. Então se você concluiu, essa bola voltou, você tem jogadores que possam recuperar a posse e manter ela no campo de ataque. E recuperar a posse foi com eles mesmo, foram 25 posses recuperadas com esses 4 jogadores e algumas que inclusive renderam boas oportunidades de gol. E se prepara, porque depois do gol foram 7 minutos mais alucinantes da Libertadores até aqui. Além do gol marcado pelo Daverson, a gente viu o Paulinho servir o Scarpa numa excelente oportunidade, mas que com a perna direita o ponta não conseguiu acertar o gol do Fábio. E logo na sequência, 2 minutos depois, talvez o lance mais inacreditável do jogo. O Hulk consegue vencer um duelo no 1 contra 1 e procura a bola no segundo pau no Daverson. O Daverson entrava para ser provavelmente o herói do jogo. A bola encontra e ele acha um passe incrível pro Paulinho. Era a assistência do jogo pro 2 a 0, o 2 a 1 no agregado que garantiria a classificação. Bola pro Paulinho, 0.71 gols esperados, uma chance praticamente garantida. E o Paulinho coloca por cima. 2 minutos mais tarde, o Galo continua pressionando. Cada jogador pega um. Esse padrão se manteve o jogo inteiro e a bola sobra na entrada da área pro Scarpa. Dali com ele é uma finalização de muito perigo. E essa bola vai acertar o ângulo do Fábio, só que ele foi lá buscar. Essa blitz atleticana, por 10 minutos do segundo tempo, quase chegou no 2 a 0 e levou pro Mano fazer mudanças drásticas. Ele sabia que o foco era defender, mas ele precisava aprofundar esse modelo. Se naquela altura ele estava feliz com 0 a 0, ele podia também estar feliz perdendo por 1 a 0, porque o 2 a 0 era praticamente evidente. E aí ele faz uma mudança. Ele tira o Kevin Serna e o Diogo Barbosa e coloca o Marcelo e o Antônio Carlos. 2 jogadores para fechar uma linha de 5 do Fluminense. Se o Arana e o Scarpa conseguiam fazer uma dobradinha pela esquerda e por muitas vezes o velho Hulk uma dobradinha pelo lado direito, ele fecha uma linha de 5 para garantir mais coberturas. Mas assim, o Fluminense parecendo não ter mais energia, nem física e nem mental para um jogo daquele nível. Não à toa a gente viu um segundo tempo só com 47% de bola rolando. O Fluminense tentava esfriar o jogo. Não à toa o Fábio, depois de muitos tiros de meta enrolando,
tomou o cartão amarelo. O Mano tentava, gastava tempo, tentava esfriar o jogo, mas ali já não tinha mais como. Era ataque contra a defesa. O objetivo era minimizar os danos. Arrojão. Mas a partir dali começou uma outra blitz. Com a dobradinha Arana e Scarpa, eles chegam em mais uma boa chance de gol. Aos 84, Paulinho perde mais uma outra chance clara na dobradinha com o Hulk. Mas aos 88 sai o segundo gol. O Hulk mais uma oportunidade pelo lado direito, ele vai encontrar o Daverson na área. Domina, puxa, cruza de esquerda, quase que como se colocasse pela mão entre os dois marcadores do Fluminense. E o Davinho vai estar lá para garantir o 2-0. Os dois foram muito bem nessa. O Hulk na visão de jogo, cruzamento, que tapa, que assistência. E o Daverson, né? Posicionamento, leitura de jogo. O herói improvável do jogo. O Daverson, que já tinha garantido uma Libertadores pro Palmeiras em 2021, garantiu o Atlético Mineiro nas semifinais da Libertadores 2024. E aqui eu podia falar do Daverson só como personagem que ele é, ou obviamente pelos dois grandes gols que definiram a partida, mas fez um excelente jogo. Um pouco mais de 45 minutos, conseguiu encontrar excelentes oportunidades, deu uma assistência pro gol perdido pro Paulinho, venceu 4 de 6 duelos e foi um excelente pivô. Sim, no último jogo, já que o Galo tinha ganhado do Brasileirão, ganhou de 3-0, ele já tinha jogado muito o Davinho também. Além de peça importante por todo o folclore da partida e por ganhar alguns segundinhos depois do 2-0. E ao Milito também cabe destaque, conseguiu se classificar saindo do modelo de jogo dele, sendo mais conservador contra São Lourenço, contra o São Paulo, no jogo de ida contra o Fluminense, mas dessa vez no jogo de volta na Arena MRV implementou o que deu certo e o que fez os olhos da massa brilharem. Com 6 meses de trabalho no Brasil, é semifinalista da Copa do Brasil e semifinalista da Libertadores. É, gurizada, o Milito deu um nó tático no Mano Menezes, né? A melhor partida do Galo desde que eu tô acompanhando o Galo do Milito. Esse cara desse canal, não sei o nome dele, é a primeira vez que eu vejo esse canal. Eu acho que é o melhor cara que eu já vi fazendo análise de futebol. Bah, o cara é monstro. É, gurizada, tá acontecendo. Tão deixando a gente sonhar. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima!